Bem-vindo ao Ateliê Panicor. Eu sou a Thaís Gama e eu vou ensinar a costura criativa para você. Então hoje a gente vai fazer um estojo muito facinho de fazer, poucas costuras. Tenho certeza que você que é iniciante você vai gostar. O legal é que ele vai fazer uma falsa caixinha de leite. Então se você ainda não pegou muita prática de como fazer, você vai gostar dessa dica, tá bom? Então venha comigo, vamos fazer essa peça. Bom, então vamos aos nossos materiais. Antes eu vou explicar um pouquinho sobre o tecido, tá? O meu tecido, ele tem direção. Então, notem que todos os bichinhos estão voltados para essa direção. Então, a gente chama isso de pé do tecido. O tecido tem pé, ele tem uma direção correta. Se você fizer ele assim, os bichinhos vão estar todos deitados. Se você fizer o contrário, vai estar todos de cabeça para baixo. Então, a gente precisa prestar atenção nisso na hora que vai confeccionar a peça. O meu estojo, o que ele faz? Ele tem o meio e ele faz essa curva. Então, essa curva, que é bem a parte que fica em cima do estojo, eu quero que os meus bichinhos estejam todos na direção correta. Então, o que eu faço? Né? Se eu tô com o meu tecido assim, e eu vou fazê-lo aqui, tentar mostrar pra vocês, né? O meu estojo vai fazer esse formato. Então, tem parte que o meu bichinho vai estar o quê? De cabeça pra baixo, tá? Então, pra evitar isso, o que eu faço? Eu faço uma união no meio do tecido, tá? E a partir dessa união, eu vou ter a posição correta dos tecidos, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a direção do meu tecido, ó, vou trazer aqui e vou trazer o próximo tecido obedecendo o mesmo sentido, tá? Então, aqui, ó, o meu tecido tá o pé aqui e eu vou sobrepor o outro, ó, usando a mesma direção. Então, eu sobreponho aqui estampa com estampa e os dois na mesma direção. Se eu colocasse aqui, ó, esse nessa direção e o outro de cabeça para baixo, o que vai acontecer? Vai estar torto. Então, eu vou estar fazendo errado e vai acontecer justamente o que eu não quero. Vai estar o outro lado torto. Então, eu trago, ó, a mesma direção da estampa e eu sobreponho aqui. O que eu vou fazer? Vou fazer uma costura de um pé de máquina unindo esses tecidos aqui, tá bom? Unido o meu tecido, olha como ele vai ficar, tá? Então, as duas direções de pé, elas estão se encontrando, porque quando eu fizer o meu estojinho, ó, tá vendo que esse lado tá em pezinho, esse lado tá em pezinho, tá bom? Então, por isso que eu faço essa união. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir aqui essa costura, tá? Você pode levar no ferro, pode vincar com a mão mesmo. Então, abre essa costura. E aí, eu vou pôr na manta e vou quiltar isso aqui, tá? Então, lembra, eu tô fazendo isso aqui porque o meu tecido, ele tem pé, ele tem uma direção correta, tá? Se o seu tecido não tem direção, você só vai cortar, então, o tecido um pouquinho maior, pode ser 32 por 36 por 37, e você vai colocar na manta, quiltar e refilar do tamanho que fique 30 por 35, tá bom? Então, vou passar os outros materiais que vai nesse estojo. Bom, então aqui eu fiz a união primeiro, coloquei na manta e já fiz o meu quilt e refilei. Então, no final ficou 30 por 35. Então, nós temos aqui uma vez tecido, uma vez na manta, tô usando a manta R2. E corto também uma vez no meu forro, tá? Então, corto a mesma medida no meu forro. Se você não vai trabalhar a estampa igual eu precisei trabalhar por conta do pé do tecido,
você já vai cortar uma vez 30 por 35, manta, tecido e forro, tá bom? Eu vou fazer um detalhe parecendo um viés aqui na minha parte superior, onde vai estar o zíper, tá? Eu cortei, então, 2 vezes de 5 por 30, tá? E já deixei aqui, ó, dobradinho ao meio, e eu vou posicionar a parte aberta aqui na extremidade de 30 centímetros, tá bom? Nós já vamos trabalhar isso. Eu cortei aqui uma tirinha de 8 por 10, tá? Então, ó, do meu tecido, eu cortei uma tirinha de 8 por 10 e eu já dobrei uma vez, vinco, dobro outra vez e novamente ao meio, tá bom? Vai ficar parecendo um viés aqui. Então, essa parte vai ser aquela alcinha, aquele puxadorzinho que a gente põe no zíper. E você vai fazer isso aqui, leva na máquina, fecha um lado, rebate o outro, tá? Então, minha partezinha de 8 por 10, eu faço 2 vezes. Dentro, nós vamos fazer um acabamento com viés, tá? Então, eu peguei aqui um pedacinho de 4 por 30, vai ser o suficiente pra gente fazer esse acabamento lá dentro. Então, eu tô usando o mesmo tecido do forro, mas se você não quiser aqui também, você pode tá usando o viés pronto também. O meu zíper, tá? 35 centímetros, tô usando o zíper número 5. Como não é uma peça grande, eu tô usando um cursor só, e aí fica opcional, tá bom? Então, esse daqui é o material para fazer o estojo. Primeiro, eu vou passar aqui uma costura de segurança, prendendo a peça, e depois vou passar aqui uma costura rebatendo esse viés, tá? E aí, já vai ficar assim, ó, preso e preso aqui também, dos dois lados. Feito isso, eu vou vir aqui com o meu zíper, então, lado direito do zíper, olhando pro direito da minha peça, tá? Então, lado direito do zíper é onde eu tenho a cremalheira mais saliente, tá? Então, eu posiciono aqui. Eu gosto sempre de posicionar com uma costura de segurança, e quando eu venho com o meu forro, eu faço a costura prendendo o zíper mesmo. Venho agora com o meu forro. O meu forro eu vou trazer lado direito do forro, olhando com o direito da minha estampa, tá? Então, estampa com estampa. Sobreponho. Se você achar mais fácil, você pode fazer isso aqui, ó. Por quê? Quando a gente costura aqui pelo lado do tecido, ele tende a correr, tá? Ele dá uma esticada e ele tende a correr. Quando eu costuro pelo lado da manta, a manta não corre, ela não estica, tá? Então, eu gosto de trabalhar do lado da manta. Eu vou sentir aqui a cremalheira do zíper, tá? E o meu calcador corre rente à cremalheira. Vou abrir isso aqui, ó. Puxo bem o meu forro, tá? Puxa esse forro aqui embaixo, porque agora eu vou rebater. Eu tenho que prender aqui esse forro, tá bom? Venho aqui e vou rebater essa costura. Então, ó, sempre puxando, zíper pra cá, forro e peça. Olha como ficou. Vai ficar com 2 costuras rebatidas, tá bom? Eu vou agora abrir aqui a minha peça e o forro pra lá. Então, eu trago o direito do meu zíper, olhando pro direito da minha estampa, tá? E aqui eu vou alinhar esse lado aqui, ó. Ele não pode tá torto. Eu tenho que alinhar aqui. E aqui você pode pôr até
um alfinete para você não perder esse alinhamento aqui. E aí, eu vou passar uma costura de segurança fixando o zíper. Da mesma forma, eu vou trazer o meu forro olhando para o direito da minha estampa. Direito da minha estampa tá aqui, direito do meu forro tá aqui, eu trago. Também alinhando ele aqui, nessa parte aqui de baixo, tá? E eu vou fazer da mesma forma. Vou virar para eu rebater esse zíper, pegar esse zíper pelo lado da manta. Bom, então, ó, olha como ficou tudo presinho, tá? Eu vou precisar rebater isso aqui. E para eu rebater, não tem como, tá? Sem eu abrir o zíper. Então, agora, o que a gente faz? Abre esse zíper aqui. E vou trazer aqui, ó, pro lado direito, tá? Desviro a minha peça para eu conseguir rebater. Arruma tudo. Faz aqui a limpezinha. Vamos rebater esse lado aqui, tá? Então, ó, trago, puxo meu forro, puxo meu zíper e, ó, venho assentando tudo aqui pra poder rebater minha costura. Pronto, rebatido, ficou dessa maneira aqui, tá bom? Vamos agora passar o nosso cursor, tá? Então, é mais fácil a gente trabalhar com o cursor aqui pelo lado direito. Eu preciso alinhar para o meu cursor não entrar torto, tá? Então, eu seguro aqui, vou alinhar aqui as minhas partes, vou trazer o meu cursor e vou prendê-lo aqui. Como o meu zíper está inteiro aberto, eu vou precisar fechá-lo, porque fica mais fácil a gente trabalhar. Então, eu passo, fecho todo o zíper, tá? Tiro, vou ter que tirar o cursor. E aí, vou voltar o cursor aqui. E vou prender, deixar ele aqui no meio da minha peça. O zíper tem que estar fechadinho, tá? Pronto, deixa o cursor aqui no meio. Agora, com muito cuidado, você vai pôr a mão aqui por dentro, tá? Ó, põe a mão aqui por dentro. Eu preciso virar essa peça pelo lado avesso. Eu vou encontrar primeiro o meio aqui do meu estojo, tá? Então, eu me baseio aqui, coloco aqui e acho o meio, vou fazer um pique. Mesma coisa, venho aqui, alinho essa parte de cima para encontrar o meio. Faço o pique. Bom, agora nessa posição que a gente tá, nós vamos aproveitar para pôr essas tirinhas aqui, tá bom? Então, eu dobro ao meio. Tá um pouco grande a minha tira, então eu não vou pôr essa quantidade, tá? Abro aqui, ó, pra eu ver o meu zíper, porque eu vou posicionar bem aqui no meio, tá? Ó, uns 2 dedos tá bom de tirinha, tá? Pra não ficar aquela lingueta também muito grande, né? Não vai ficar legal. Então, venho, vou passar uma costura aqui. Bom, agora aqui já está presinho, tá? Boto bem centralizado com a cremalheira do zíper. Agora, o que eu vou fazer? Vou trazer aqui o pique que eu fiz no meio, vou trazer até a cremalheira do zíper, tá? Que é o nosso meio também da parte superior. Trago aqui, eu vou prender com clips para não sair do lugar.
Então, agora presta bastante atenção, porque a gente tá quase finalizando esse estojo. Eu vou fazer uma marcação, ó. Aqui, nós vamos fazer uma costura somente nessa parte do zíper. O que que eu vou fazer? Vou fazer uma marcação aqui, para eu saber onde eu vou iniciar minha costura e onde eu vou terminar. Então, eu vou usar de base não só o zíper, eu vou usar também esse viés que eu coloquei. Então, vou fazer a costura de um viés ao outro, tá? Então, vou iniciar com essa costura aqui, um pé de máquina. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, divido aqui essa parte, ó. Trago até a costura que eu fiz. E vou dobrar, ó, ajeitando tudo, meu forro, ajeitando tudo. Faço essa dobra aqui. Aqui, eu vou prender, ó, deixo aqui bem presinho. Vou fazer a mesma coisa com o outro canto. Então, ficou assim, tá? O que que eu vou fazer agora? Vou levar isso aqui na máquina e agora eu vou passar uma costura do início até o final, tá? Lembra sempre de dar retrocesso no começo e no final. Um pé de máquina. Prontinho. Agora, nós vamos dar acabamento aqui nas extremidades do estojo. Então, eu vou pegar aquela tira que eu cortei, tá? De 4 centímetros. Eu vou posicionar ele aqui. Então, eu deixo sempre uma sobrinha, tá? Posiciono ele aqui, beirinha com beirinha. Vou passar uma costura. Por que que eu deixei a sobra aqui? Porque nós vamos dobrar fazendo acabamento, tá? Só vou diminuir um pouquinho aqui. Então, eu vou trazer, dobro aqui pra dentro, dobro aqui pra dentro também. Faço assim, venho, vou fazer uma dobra aqui e outra dobra fazendo o acabamento, tá? Olha como vai ficar. Nós vamos desvirar essa peça aqui pelo zíper, tá? Então, ó, eu venho abrindo e empurro aqui. E vamos desvirar agora. Vocês vão ver que ele vai dar um charminho aqui, ó. Ó, eu vou abrir porque essa costurinha, aquele beliscão que a gente dá, ele forma aqui, ó, a caixinha de leite. Tá vendo? E aí, ele faz esse acabamentinho aqui. Tá vendo? Olha que bonitinho. Então, você abre bem aqui, ó. Porque ele faz a sua caixinha de leite. É ele quem dá profundidade a esse estojo. Olha que bonitinho ficou o nosso estojo, tá? Então, agora eu vou levar no ferro, porque eu quero que ele fique bem quadradinho, tá? Então, a gente assenta esse formato aqui dele, tá bom? Bom, pra eu passar, eu sempre coloco um tecido aqui dentro que me ajude a dar esse formato, tá bom? Então, eu fecho aqui, e aí eu quero fazer esse vinco, ó. Então, eu venho aqui, posso até assentar ele aqui, ó. Trago meu ferro, tá? É só um vinco. Aqui também, ó, na minha caixinha de leite, vamos deixá-la bem definida. E aí, eu vou passando, dando esse formatinho, que ele vai ficar mais estruturado, tá? Então, ó, capricho aqui nas caixinhas de leite.
Isso dá toda a diferença, tá? Na sua peça. Bom, então aqui tá finalizado o nosso estojo. Vou mostrar para vocês que ele ficou um estojo de um tamanho perfeito. Se você desejar, você pode aumentar, você pode diminuir. Só vou te dar uma dica, porque essa parte aqui é a parte dos 30 centímetros, tá? Então, ela já é um tamanho ideal. Um estojo muito mais comprido do que isso não vai ficar muito legal, tá? Então, você pode aumentar nessa circunferência ou diminuir aqui também, tá? Então, aqui, ó, um estojo bem amplo, ele cabe até uma tesoura grande, cola, cabe muito material aqui. Cabe tesoura, lápis de cor, cabe lápis tudo. de escrever, pode falar até lápis de biquinho. Então, ele cabe muita coisa aqui dentro, tá? Ele ficou com espaço ótimo. Tá pronta a nossa peça. Essa parte. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, ativem o sininho, deixem um like e compartilha. Ficou bom? Ficou bom, mas eu sofri a maior vergonha. E essa daqui é a bolsa que a mamãe fez. Eu acho que ela ainda não te mostrou, mas ela colocou um zíper de gatinho que eu escolhi.